Opa. Fala rapaziada, meu nome é Júlio, eu vou tentar fazer toda a resolução da prova da UEA, né? Tanto de biologia, tanto quanto de química, tanto quanto de matemática depois, ou de português. Eu vou ver aí de acordo com o tempo, né? Quais que vou corrigir, mas certamente vou tentar corrigir todas. Me apresentar aqui, pô, é que eu estudo para medicina, né? Eu quero entrar na faculdade de medicina. Ocorreu vários problemas, eu não consegui fazer o macro, né? Mas eu tô vindo aqui agora fazer a resolução inteira dessa prova, porque eu sei que, pô, a prova do macro é muito típica, né? Então, é, apesar dela ser extremamente fácil, extremamente banal, eu acho, na minha opinião, cara, foda-se a minha opinião, eu acho um desrespeito com um aluno que realmente estuda, que um aluno que realmente se dedica, porque, pô, o cara olha uma prova dessa e fala, cacete, eu consigo fazer uma prova muito de boa. Mas enfim, eu tô aqui não tô aqui pra jogar minha opinião, tô aqui pra realmente resolver a prova, fazer essa resolução. E também vale ressaltar que, além dela ser, além disso, né, dela ser uma prova patética, muito fácil, eu acho ela um pouco importante assim para revisar alguns conteúdos acerca do funcionamento básico das coisas, do funcionamento básico dos vestibulares. Então eu vou resolver essa prova aqui. Começar pela questão um, que é uma questão bem fácil, né? E vale, cara, fazer uma revisão assim que vale a pena fazer, entendeu? Então, beleza. Começa pela questão 1. A figura ilustra uma célula bacteriana e seus componentes estruturais. Tendo em vista os componentes estruturais indicados na figura, a função principal. Aí a gente vai ter que corresponder. Esse daqui vai ser o que em relação a esse daqui? Tá verdadeiro ou tá falso? Bora resolver a primeira questão. Parede celular relacionada com a comoção? Não, tá relacionado à entrada e à saída de substâncias, né, da célula. É, ou seja, e a separação, né, do meio intracelular para o meio extracelular, que seja fora da célula. Então tem essa correlação da parede celular. Além que na parede celular, como as bactérias são seres autótrofos, na maioria das vezes, certo? É a geração de energia por meio de quimiossíntese, normalmente nas bactérias, vai acontecer justamente na parede celular. Então não está relacionado à locomoção e vale relacionar que quem está relacionado à locomoção vai ser os flagelos, ou seja, essas estruturas aqui atrás vão ser as estruturas relacionadas à locomoção. E elas são compostas por quê? Elas são compostas por tubulinas, que vão ser proteínas que aí já, sei lá, entra em nível superior, tubulina alfa, tubulina beta, mas enfim, são compostas por tubulinas que vão fazer esse trajeto. Ou seja, não pode ser a letra A. Do flagelo, a conjugação bacteriana, ou seja, a função do flagelo é a conjugação bacteriana. Não, a gente sabe quem faz a conjugação bacteriana, ou seja, a passagem do material genético da bactéria, tanto do DNA plasmidial, tanto do DNA realmente do nucleóide, aqui como está na célula. Quem vai fazer isso vai ser o pilus, a pilus sexual. Qual que vai ser a função da pilus sexual, ou pili? Pili que é o singular, na verdade. O pili que é o plural, na verdade. É a mesma coisa que camp e campus. Camp é plural e campus é singular. Mas enfim, qual que vai ser realmente a função da pilus? A pilus ela vai fazer essa passagem do material bacteriano. Por exemplo, imagina que eu tô com um quadro, sei lá, eu tô com uma infecção e eu tomo antibiótico por um tempinho que eu tomo antibiótico, né? E esse tempo que eu tomei um antibiótico, vamos supor que eu tomei pelo tempo errado o antibiótico. Beleza, eu tomei pelo tempo errado um antibiótico e agora vai proliferar apenas bactérias mais fortes. Lembra que, porra, darwinismo, né? Os mais fortes prevalecem, entre muitas aspas, né? Então vai acontecer isso, vai acontecer que o mais forte vai prevalecer. E como que vai ser passado esse material genético? Cara, eu nunca ouvi na minha vida inteira, sei lá, só estudando em casa mesmo que eu aprendi, que essa passagem do material genético mais forte vai ser passado justamente pela pilus. Ou seja, a pilus vai passar esse DNA que vai ser o DNA, como pode-se dizer, que de guerra. Então, quem que vai passar esse DNA de guerra? A gente sabe que quem vai passar esse DNA de guerra vai ser justamente a pilus. Mas qual que é esse DNA de guerra? A gente sabe que é o DNA plasmideal. E tem até a técnica do RNA recombinante, do DNA recombinante, né? Que no caso eu vou usar esse DNA plasmideal para justamente fazer essa duplicação do DNA. Então, já sei que não é a letra B, não tem como ser a letra B. Não é responsável pelo flagelo, já falei. E a conjugação bacteriana já expliquei de uma forma muito, muito bem explicada, né?
Nucleóide, a produção de energia. Cara, acabei de falar que o nucleóide vai conter as informações genéticas dessa bactéria, dessa bactéria, né? E a produção de energia, eu já falei onde que acontece. A produção de energia acontece na parede celular, certo? Então não pode ser também essa daqui. O ribossomo e a digestão intracelular. A gente sabe que não vai ser isso, né? O ribossomo não vai fazer, o ribossomo vai ser justamente aquele que vai sintetizar as proteínas. A gente sabe que realmente tem ribossomos nas bactérias, certo? Então, como que o ribossomo vai sintetizar a proteína? A gente sabe que no dogma central da biologia molecular vai ser o que? Vai ser DNA. A gente sabe que vai ser um pouco diferente nas bactérias, né? Mas enfim, eu vou usar esse daqui como síntese geral do nosso raciocínio. Vai DNA, que vai gerar um RNA mensageiro, que vai gerar o quê? Vai gerar uma proteína, certo? E a gente sabe que esse processo vai ser chamado o quê? Transcrição. Definição do processo de transcrição: um gene é usado como molde para a síntese do RNA mensageiro. E aqui vai ser a tradução. Definição do processo de tradução é a materialização e a concretude da mensagem contida no RNA mensageiro. Ou seja, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer proteína? Ainda não. Eu vou fazer polipeptídeo. A gente sabe que proteína só vai poder ser considerada proteína a partir de quê? A partir de quando eu estou tendo uma estrutura terciária, ou seja, além das folhas betas e alfa-hélices, que a proteína ela é caracterizada por ter várias dobraduras, certo? Além dela ter essas dobraduras que vão ser chamadas de alfa-hélices e folha beta, a gente sabe que também eu vou ter aquela parte, né? Aquela parte que realmente importa, a ponte de sulfeto. A ponte de sulfeto. E o que vai ser a ponte de sulfeto? Vai ser a ponte feita realmente, uma ponte como se fosse, sei lá, uma ligação realmente feita de sulfeto. A gente vai estudar isso daí. Aí é estudado, né, nas outras matérias de química, mas enfim. Eu já estudei bastante, então tem como falar. Além dessa ponte de sulfeto, vai ter ligação de hidrogênio e vai ter a presença de alguns íons, alguns fatores que ajudam essa forma, né, da proteína. E a função da proteína é dada como? Como que a função da proteína vai ser dada? A função da proteína vai ser dada justamente pela combinação e pelo arranjo tridimensional dela, certo? A gente tem que ter noção disso. Então, na primeira parte, o RNA mensageiro, quando está aderido ao ribossomo, né, e está fazendo o processo de tradução, ele não vai formar direto proteína. Ele vai fazer o quê? Vai formar polipeptídeo, que polipeptídeo vai ser a cadeia. O que é uma cadeia polipeptídica? Uma cadeia polipeptídica vai ser uma cadeia que vai ser formada por ligações peptídicas. Ou seja, essa cadeia meio que vai estar reta. Ou seja, vou ter um polipeptídeo aqui, polipeptídeo aqui, polipeptídeo aqui, aqui. Agora, sei lá, uma proteína vai ser o quê? Vai ser assim, ó, entendeu? Várias coisas dobradas. E essa proteína aqui vai ter função de uma coisa. Essa daqui vai ter uma função. Agora, sei lá, tem uma proteína aqui, ó. Ela vai ter, sei lá, uma proteína assim vai ter outra função e etc, entendeu? A gente sabe que isso que vai ser a função do ribossomo. Digestão intracelular, nada a ver, então não tem como fazer. E agora vem a resposta, letra E. Da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. O que eu falei no início da agora que eu comecei a explicar a questão? Justamente, a membrana plasmática vai fazer essa permeabilidade seletiva. Vai falar, putz, quero que tu entre de acordo com o tamanho aqui, por exemplo. Aí, por um processo de difusão, né? Difusão facilitada, né? Que vai ser, no caso, pelo tamanho e moléculas polares, moléculas maiores, vai acontecer esse processo, certo? Então a gente pode marcar aqui, ó, com toda clareza, letra E, fazendo toda a revisão aqui, certamente. E, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui essas aulas aqui e vou postar primeiro essa daqui, depois eu vou postar o resto, então eu vou postar aí no canal e é isso.